Olá, tudo bem? Estamos de volta aqui mais uma vez para darmos continuidade ao nosso estudo da lição deste trimestre. Já estamos na lição de número 9. O título da lição dessa semana é Vivendo a Lei. Antes de começarmos, eu gostaria de pedir desculpas porque a imagem hoje não está muito boa, eu não estou em casa, estamos em passeio com a família, então a iluminação não está muito boa, eu não trouxe o meu aparelho para melhorar um pouco a iluminação. Acabei esquecendo também o meu microfone, então estou deixando aqui a gravação um pouquinho mais de perto para ter um áudio melhor, mas enfim, o que importa é o conteúdo, né? Então espero que o conteúdo seja mais uma vez edificante e que tenha alguma utilidade na sua vida. Bem, vivendo a lei. Na lição da semana passada, como nós temos o costume, nós fazemos aqui uma breve revisão daquilo que nós vimos na semana anterior. Na lição da semana passada, nós vimos o capítulo 19 e o capítulo 20 de Êxodo. Não se esqueça, nós estamos indo aqui na sequência do livro de Êxodo e é importante você ler a Bíblia ali por completo. Então, na semana passada, vimos o capítulo 19 e o capítulo 20, que de forma resumida foi um momento onde Deus ali mostra, né, que esse povo, o povo hebreu, é um povo separado, né, era sua intenção fazer esse povo um povo separado, é um sacerdócio real. A gente viu a ideia do sacerdote, que é aquele que vai conectar pessoas a Deus, essa é a ideia do sacerdote. Né, seria uma nação santa, uma nação separada. Separada o quê? Separada com propósito. Para isso que eles eram separados, com o propósito de influenciar as pessoas, sendo sacerdotes que conectariam os outros povos a Deus. Né? Esse era o objetivo de Deus. Vimos ali então a preparação do povo para o grande momento da manifestação de Deus, né? Aquela teofania no Monte Sinai, e logo na sequência a entrega ali dos 10 mandamentos. Né? Então vimos ali bem detalhadamente esse assunto, que é muito importante. E é interessante que nós concluímos na lição da semana anterior que os 10 mandamentos eles podem ser separados ali em 2 grandes mandamentos. Né? A gente vê isso em alguns textos bíblicos, os mandamentos sendo separados em 2 grandes mandamentos. Os 4 primeiros mandamentos, amor a Deus, e os 6 últimos, amor ao próximo, que é evidente que também tem a ver com amor a Deus, porque eu não posso amar a Deus se eu não amo o meu próximo. Né? Então, no final, tudo é amor a Deus. Mas a gente entende essa separação ali de forma a compreender os mandamentos melhor. 4 primeiros mandamentos, amor a Deus, e os 6 últimos, amor ao próximo. Agora, a lição dessa semana, ela é muito importante na continuidade desse assunto. Não à toa que os capítulos posteriores, né, eles vêm logo na sequência ali dos 10 mandamentos. Né, o capítulo 21, 22 e 23, que são os capítulos que estamos estudando dessa semana, e é importante você ler por completo os capítulos, eu sempre falo isso, né? Eu acho que vale muito a pena. Quem não está fazendo isso, né, quem se apega apenas aos textos que a lição traz, está perdendo muita coisa, por não estar lendo o capítulo completo. Então, assim, vale a pena ler o capítulo completamente. Então, capítulo 21, 22 e 23, eles vão aqui ampliar a visão dos 10 mandamentos. Por quê? Os 10 mandamentos, eles são a base, né? Ele é o princípio. Os 10 mandamentos são o princípio de como seria a relação da sociedade, a relação em sociedade, a relação de uns com os outros, a relação de nós com Deus, é o princípio. Né? Então, mas nós temos aqui agora uma visão ampliada para compreender o que, de fato, os mandamentos eles mostram. Por quê? Por exemplo, o mandamento que diz não matar. Ok, você entende, não devo matar. Mas será que só tem a ver com matar realmente? Você puxar o gatilho e matar alguém? Será que o não matar só está relacionado a isso? Porque, por exemplo, o mandamento ele não fala sobre não torturar. O mandamento não fala, né, sobre não espancar alguém. O mandamento não fala. O mandamento não diz não espanque ninguém, não maltrate ninguém. Mas, basicamente, o único mandamento que está relacionado à violência, né, uma violência física, literalmente, é o não matar. Mas veja que Jesus ele amplia ainda mais a visão do mandamento, lá em Mateus 5 do verso 21, e verso 21 em diante aqui, ele traz justamente sobre o mandamento de não matar, né? O mandamento do homicídio. Ele vai ampliar essa visão tão profundamente que, veja só, vale a pena a gente ler junto aqui, Mateus capítulo 5, verso 21, até o verso 26, traz essa ideia. Vamos ler aqui os primeiros versos, que diz assim: ouvistes que foi dito aos antigos, não matarás.
e quem matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo que todo aquele que sem motivo se irar contra seu irmão estará sujeito a julgamento. E quem proferir um insulto ao seu irmão estará sujeito a julgamento no tribunal. E quem lhe chamar tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembrares de que o teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta. Vai primeiro reconciliar-te com teu irmão e então, voltando, faz a tua oferta. Então, com relação ao mandamento não matar, veja como que Jesus ele amplia essa ideia. Veja como que Jesus ele aprofunda o que o mandamento quer dizer. Porque lembre, o mandamento, os 10 mandamentos, eles trazem um princípio, é uma base, são os valores que vão nortear a nossa relação com Deus, a nossa relação com o próximo. Mas é evidente que, no mandamento não está escrito que eu não posso torturar ninguém. O mandamento não está escrito, né, que eu não posso, como diz aqui, né, que eu não posso insultar alguém. O mandamento não diz isso, mas veja que o mandamento, o princípio, sim, ele está dizendo isso. Jesus está ampliando, então, justamente a nossa compreensão do que o mandamento quer dizer. Jesus ele não está acrescentando um mandamento em cima do outro mandamento. Né? Nós vamos ver que esse código da aliança, que vem logo no capítulo 21, 22 e 23 de Êxodo, eles não são um acréscimo ao mandamento. Na verdade, eles explicam, eles nos ajudam a entender, né, o princípio, os valores que o mandamento ele quer trazer. Entende? Então, por isso, veja a profundidade, né? Quando Jesus ele fala, se o teu irmão tem alguma coisa contra você e você vem me oferecer uma oferta, não venha trazer oferta para mim agora, não. Não, deixa a sua oferta de lado, vai se reconciliar com o seu irmão, depois você volta. E olha que é interessante que não diz assim, se você tem alguma coisa contra o seu irmão, vá lá e resolva. Não, se o teu irmão tem algo contra você, não me traga oferta agora. É mais ou menos ele está dizendo, a sua oferta ela não vai ser aceita. Ele está dizendo basicamente isso. Para a sua oferta ser aceita, Jesus está dizendo, como que eu posso aceitar a sua oferta se você tem algo contra o teu irmão? Como que eu posso aceitar a sua oferta se você não aplicou, né, a base do amor, que é o perdão? Como que eu posso aceitar a sua oferta? Não, eu não vou aceitar a sua oferta agora. Deixa a sua oferta de lado. Vai se reconciliar com o seu irmão, depois você volta. E isso está inserido na explicação de Jesus sobre o mandamento do não matarás. Isso é muito profundo, né? Isso é muito importante, né? A gente ter essa compreensão do princípio, né? É o princípio, são os valores que estão ali nos 10 mandamentos que justamente refletem o caráter de Deus. A gente já chegou a essa conclusão. E por isso, então, a gente tem no capítulo 21, 22 e 23, né, esse código da aliança, essa ampliação ali da compreensão, né? Como nós falamos, não é um mandamento em cima de mandamento, é uma ampliação da compreensão, né? É uma compreensão melhor do que o mandamento está querendo trazer. Por isso, ele vem logo na sequência do mandamento. Bem, e aqui no domingo nós vemos justamente a ideia do Código da Aliança, né? Que era, então, uma responsabilidade dos juízes zelar por essas leis e aplicá-las corretamente. Então, nós temos ali os juízes, eles foram separados para justamente aplicar essa lei, para guardar ali, para zelar por essa lei, para que tudo acontecesse de forma organizada. Entenda que, se cada um quisesse aplicar a sua própria compreensão do mandamento, a sua própria compreensão das regras, veja a bagunça que seria. Infelizmente, é o que nós vemos hoje. Infelizmente, é o que nós vemos hoje, né? Por quê? Veja que, por mais que eu possa não concordar, porque a justiça ela é falha, porque a justiça é frágil, porque a justiça ela é injusta, né? Por mais que eu não concorde ou você não concorde com algumas coisas da justiça brasileira, por exemplo, né? Estamos aqui no contexto brasileiro, então alguns vão dizer, não, a pena é muito branda, não concordo não, mas eu não posso aplicar minha própria justiça porque eu não concordo, entende? Então assim, eu não concordo, então acho que quem roubar, na minha compreensão, quem rouba ele tem que ser espancado antes de ir para a cadeia. Na sua compreensão, mas a justiça brasileira não funciona assim. A justiça brasileira vai ter que levar essa pessoa lá para ser, né, indiciada, julgada. Mas a justiça é fraca, então tem que bater mesmo. Não, imagine se cada um querer aplicar a sua própria justiça. Entende? Porque fulano
lá que assassinou não sei quem tem que morrer mesmo. Então que bom que mataram, não. Se a justiça brasileira não tem pena de morte, imagine se cada um quiser aplicar a sua própria justiça. Então veja que as pessoas que cometem crimes acabam, às vezes, né, sendo julgadas duas vezes. Né? É julgado na rua por cada um que passa e quer ali fazer o seu próprio julgamento, depois é julgado pela justiça brasileira. Né? Então, assim, não concordo com a justiça brasileira, é frágil. Né? Eu não estou aqui emitindo minha opinião sobre isso. O que eu estou dizendo é justamente que nós não podemos, cada um, aplicar a sua justiça. Né? Nós temos juízes que devem zelar e aplicar, assim como foi no passado. Porque nesse momento aqui de Êxodo, né, do povo hebreu, desse momento, é a mesma coisa. Eles não poderiam cada um aplicar a sua própria justiça. Então você tinha os juízes. Todos os casos deveriam ser levados aos juízes para que eles decidissem. Por mais que um ou outro não concordasse com a resolução do problema, né, são os juízes que iriam decidir. Essa é a questão. Essa é uma sociedade organizada. Infelizmente, a gente está numa sociedade onde cada um quer aplicar a sua própria justiça e a gente vê, né, o problema que está. Imagine cada um querer aplicar a sua própria justiça. Né? Não tem mais nada. A verdade é essa, é o ser humano se matando, é o ser humano acabando com a sua própria existência, né? Cada um querendo fazer a sua própria justiça. Então, assim, por isso que nós vemos, nesse momento, o Código da Aliança, então, como a lição traz de forma muito importante, né, a responsabilidade dos juízes justamente zelar e aplicar essas leis. E aqui, dando continuidade, então, ainda na lição de domingo, nós temos que o objetivo desse Código da Aliança, né, que é essa ampliação da compreensão dos 10 mandamentos, que era a base e que justamente reflete o caráter de Deus, ela tinha, então, como objetivo conter o crescimento do mal e construir uma sociedade organizada, como nós acabamos de falar. Né? Então, o objetivo é conter o crescimento do mal e manter a sociedade de forma organizada. Lembre que essa sociedade deveria ser uma nação santa, um sacerdócio real que iria influenciar os outros povos. Então é evidente, a organização é a base. Lembre que nós falamos lá na saída do povo hebreu do Egito, eles saíram de forma organizada. A gente falou que sim, eles saíram apressadamente, né, porque eles tinham que sair logo, mas nem por isso eles saíram de forma bagunçada. Tanto que eles marcharam ali como se fosse um exército, né, de forma organizada. Quem via estava organizado. Então, justamente, é uma sociedade organizada. E é evidente, como nós falamos aqui, o objetivo também é evitar, então, o crescimento do mal. E lá em Êxodo capítulo 21, do verso 1 ao 32, nós temos leis acerca dos escravos, dos servos. A gente vai aqui apenas dar uma resumida daquilo que nós vemos aqui em Êxodo capítulo 21, 22 e 23, mas como eu falei, é importante você depois ler por completo, vale muito a pena. Mas de forma muito resumida, nós temos aqui a lei, né, acerca dos escravos, dos servos, e a gente percebe aqui, primeiramente, que a escravidão aqui não tem a ver com a escravidão, por exemplo, da época moderna, onde nós tivemos, né, um exemplo, cerca de 300 anos de escravidão no Brasil, né, não tem nada a ver com essa escravidão. A escravidão no Brasil, onde o escravo era a propriedade do seu dono, fazia o que ele quisesse com o escravo. Essa era a questão. E era uma escravidão simplesmente porque a pessoa era negra, né? Então, assim, ainda tinha essa questão também. Então, assim, não tem nada a ver com essa escravidão da época moderna. A gente vê claramente isso porque logo no verso 1 do capítulo 21, onde nós vemos, né, são estes os estatutos que lhes proporás. Verso 2, se comprares um escravo hebreu, 6 anos servirá, mas ao 7º será forro, né? Sairá forro de graça. Então, veja, só poderia servir no máximo 6 anos. 6 anos. Se ele vai comprar um escravo, é no máximo 6 anos. Então já começa por aqui. Veja, existe uma regra, uma proteção para esse escravo, para esse servo. Lá nos 10 mandamentos, nós já vimos que no mandamento, que é o 4º mandamento que fala sobre o sábado, nós vimos que os servos e as servas, eles também descansariam nos sábados. Né? Então, os servos, as servas, o teu animal, todos descansariam. Então, os escravos estavam até ali também sob a proteção do sábado. Sob a proteção do sábado. Então, perceba que o escravo aqui ele tem uma proteção. É evidente que, mas não tinha nem que ter escravo, né?
a gente tem que pensar a sociedade daquela época com a cabeça das pessoas daquela época, porque, por exemplo, logo nos versos seguintes, nós vemos também a proteção à mulher que fosse vendida como escrava. Né? Então, essa mulher que fosse vendida como escrava, né, ela tinha uma proteção ali a mais. E a gente percebe, então, que ela tinha essa proteção, como que o escravo tinha essa proteção, a mulher tinha essa proteção a mais. Mas alguns vão falar assim, mas a mulher não tinha que ser vendida. Né? Ainda mais no mundo hoje, a gente pensa muito nisso, na proteção da mulher, né? Como que ela é oprimida, enfim. Mas é evidente que a gente tem que pensar que sim, ela é protegida dentro da sociedade, do contexto da sociedade da época. Né? A gente não pode... A gente precisa evitar o anacronismo, né? Anacronismo é pensarmos uma sociedade anterior à nossa com a cabeça de hoje. Então, a gente precisa entender a cabeça da sociedade anterior para compreendê-la melhor, né? Então, a gente tem que perceber que sim, havia uma proteção, né, dentro do contexto da sociedade da época, né? Então, é evidente que era melhor que a mulher nunca precisasse ser vendida, né? Ninguém precisasse ser vendido, ninguém precisasse ser escravo em sociedade nenhuma. Sim, mas existiu, e existindo naquela época, havia essa proteção dentro ali do povo hebreu. Lembre-se que era um povo que deveria influenciar os outros povos, né? Então, tudo que ali regeria a maneira do povo se relacionar e de se organizar, isso tudo influenciaria os povos ali ao seu redor. A ideia era essa, evidente, né? Mostrando que valeria a pena ter Deus como seu governante, né? Enquanto os outros povos tinham seres humanos governando seres humanos, nessa sociedade dos hebreus, era Deus governando o seu povo, né? E era então um governo perfeito, e a ideia era justamente influenciar outras pessoas, outros povos, para que eles compreendessem que valeria a pena estar sob o jugo, né? Sob ali a proteção divina, né? Sob a proteção do Deus verdadeiro. Enfim, na sequência, nós vemos aqui na segunda-feira outras leis. Nós temos ali as leis acerca da violência. Então, ali no capítulo 21 ainda, né? Na segunda parte do capítulo 21, nós vemos leis sobre a violência. Então, você tem toda uma proteção ali, em tudo que acontecia, se for uma pessoa maltratasse outra, se uma pessoa matasse outra, tinha todo um julgamento, uma proteção em cima disso, até se um animal matasse alguém, enfim. E você tem ali, então, leis sobre acerca da violência. Temos leis acerca da propriedade, também muito interessante você depois ler com calma essa questão. E leis civis e religiosas, aqui já no capítulo 22 também, né? Leis civis e religiosas. Dentro desse contexto das leis civis e religiosas, nós temos aqui, né, um texto que é até bem conhecido de muitos de nós. No verso 21 e verso 22 do capítulo 22 diz assim: não afligirás o forasteiro, nem o oprimirás, pois forasteiros fostes na terra do Egito. A nenhuma viúva nem órfão afligireis. Né? Você conhece muito bem esse verso, a gente já... Com certeza, em outros momentos já utilizou esse verso, né? Então, não oprima o forasteiro, porque vocês foram forasteiros, né? Não oprima a viúva, não oprima a viúva. E isso serve muito no nosso contexto, né? Principalmente a questão dos forasteiros, como, né, nós temos um momento de uma grande crise migratória. Então, você tem imigrantes, né, de diversas partes do mundo sendo oprimidos, porque não são aceitos nas outras nações. Pense que o imigrante está saindo da sua terra natal, né, da sua casa, deixando as suas coisas para trás, porque se ele ficar ali, ele corre risco de morrer. Né? Então, a gente tem que entender isso. O imigrante ele tem essa contextualização, né, diferente de alguém que sai da sua terra para buscar uma melhor situação de vida, né? Mas ali não, o imigrante ele está saindo porque se ele ficar ele vai morrer, ele pode morrer, então ele sai, ele tem que sair, né? E aí ele vai para uma outra terra e acaba sendo oprimido, sofrendo violência, né? Então está dizendo aqui, não afligirás o forasteiro, nem o oprimirás, pois forasteiros fostes na terra do Egito, aqui dentro do contexto das leis civis, né? Então, como eu falei, estou aqui dando apenas um resumo, principalmente trazendo alguns pontos aqui que a gente pode facilmente, né, aplicar na nossa realidade atual. E isso é muito importante. Na sequência, então, nós vemos aqui em Êxodo capítulo 23, já no último capítulo que nós estamos estudando essa semana, e a gente vê no verso 10 até o verso 13, mais uma vez a questão do sábado, né? Tanto o ano de descanso, né, onde 6 anos semearás a tua terra e recolherás o teu fruto, porém no 7º ano a deixarás descansar e não a cultivarás, para que os pobres do teu povo achem o que comer,
E também temos no verso 12, então, 6 dias farás a tua obra, mas ao 7º dia descansarás, para que descanse o teu boi, o teu jumento, para que tome alento o filho da tua serva, o forasteiro. Então veja, mais uma vez reforçando a importância do sábado, e como que é importante o sábado também para todos ao seu redor, né? Para todos aqueles que estão ali ao redor dessa pessoa. E também a ideia do ano sabático, né? De proteção ali da terra. Então você veja como que o contexto do sábado ele é extremamente importante, porque você vê, então, reforçando esse ponto que nós vimos na lição da semana anterior, que é um dia importantíssimo, onde você vai não apenas descansar, e você vai também relembrar, né, justamente do seu Criador. É o único mandamento ali que nos leva diretamente para o Criador, porque ele vai lembrar que em 6 dias criou Deus os céus e a terra, mas o 7º dia descansou. Então, a gente falou, né, que é um memorial no tempo. O que é um memorial? Algo colocado num lugar para você lembrar de algum acontecimento específico. O memorial no tempo é justamente um memorial onde ele não está no lugar físico, mas é um memorial que está no tempo, que se renova a cada 7 dias, e cada 7 dias, então, nós nos lembramos do nosso Criador, porque a ideia de memorial é você se lembrar de algo. Então, o sábado ele nos lembra do nosso Criador. E aqui você vê, então, da importância desse sábado, e para ele ser aplicado não apenas em mim, mas em todos aqueles que estão à minha volta, acabam sendo beneficiados, né, quando o sábado ele é guardado da forma orientada. E na sequência, a gente vê aqui no verso 14 ainda do capítulo 23, 14 até o verso 14 até o verso 19, nós temos aqui as 3 festas. E é muito interessante, né? A gente vê as festas então da Páscoa, que a gente já viu de forma muito detalhada aqui nesse trimestre. A ideia da Páscoa, a festa dos pães asmos, a gente tem o Pentecostes, né? As primeiras frutas, né? A festa da colheita. Perceba que na terra prometida, né, a vida ela giraria em torno ali do calendário agrícola. Perceba que na terra de Canaã, aqueles que estavam, então, né, aquelas pessoas que seriam expulsas, né, aqueles que seriam os idólatras, que seriam expulsos para que o povo hebreu herdasse a terra de Canaã, essas pessoas, toda a parte da agricultura era muito gerada em torno da idolatria, porque havia um entendimento que os deuses deles, né, que sustentavam eles, que mantinham então a possibilidade do alimento crescer, da terra ser cultivada, né, tudo isso envolvia muita questão de idolatria. Então eles viam que tudo aquilo que os sustentava, né, então os alimentos que eram plantados, que cresciam, que a chuva vinha, tudo isso apontava ali para algum Deus que estaria, então, sustentando esses povos. Então, quando Deus ele traz essas festas, perceba que, de certa forma, também está protegendo o povo hebreu, o povo israelita, contra a idolatria. Por quê? Justamente essas festas, né, a festa da primícia, né, o Pentecostes, a festa da colheita, tudo envolvia agricultura também, mostrando que o Deus de Israel que os sustentava, porque essas festas era para os lembrarem de alguma coisa, e era para lembrá-los justamente que Deus, o Deus verdadeiro, o Deus de Israel, que estava sustentando eles, que ia à frente, né, que estava sempre ali com eles, cuidando, sustentando, provendo as suas necessidades. Então essas festas, justamente, era para protegê-los contra a idolatria, tendo em vista que a idolatria daquele povo que estava ali naquela terra, que seriam expulsos para eles herdarem então essa terra, era justamente ali, estava girando em torno da agricultura, né? A idolatria girava muito em torno ali da agricultura, porque justamente é o que eles precisavam para se sustentar, né? A agricultura funcionando ali para que eles pudessem ter o seu alimento de cada dia. Então eles acreditavam que os deuses é que faziam isso, e o Deus de Israel então vem para proteger o povo de Israel da idolatria. Ele institui essas festas para que eles não se esqueçam de quem realmente os sustentava. E isso é muito interessante também, né? E aqui, já se encaminhando então para o final, a gente tem aqui o plano original de Deus, no capítulo 23 ainda, do verso 20 até o verso 33, nós vemos que Deus ele promete a posse da terra. E veja que no verso 20, né, diz assim: eis que eu envio um anjo adiante de ti, para que te guarde pelo caminho e te leve ao lugar que tenho preparado. Então veja, Deus ele envia um anjo adiante do povo para que então esse povo pudesse ser protegido e ele pudesse garantir a posse da terra. Lembre que lá, quando eles saíram do Egito, quando eles atravessaram o Mar Vermelho, o exército egípcio e o faraó, eles foram destruídos, eles foram mortos no Mar Vermelho.
E o povo de Israel, ele precisou pegar em armas, precisou pegar em espadas e flechas e lanças para matar o exército egípcio? Não, foi Deus que fez tudo. Deus fez tudo. E aqui Deus estava justamente falando isso, né? Ó, eu estou prometendo que vocês vão herdar a terra prometida e fiquem tranquilos, porque eu envio um anjo adiante de vocês para já adiantar o trabalho. Lá no verso 27, ainda do capítulo 23, verso 27 e 28 diz assim: enviarei o meu terror diante de ti, confundindo todo o povo onde entrares. Farei que todos os teus inimigos te voltem às costas. Também enviarei vespas diante de ti, que lancem os heveus, os cananeus e os heteus de diante de ti. Então veja, ele está dizendo, ó, antes de vocês chegarem lá, eu já vou ter resolvido já a situação. É para confiar, é para confiar. Eles não precisaram pegar em armas, em lanças, em flechas para matar o exército egípcio. Eles só precisaram confiar, eles só precisaram atravessar o mar. E ali Deus estava falando a mesma coisa. Esse era o plano original. Confiem, só sigam em frente, porque eu já estou lá na frente resolvendo o problema. Né? E Deus ele faz isso conosco hoje. Deus ele fala conosco, fique tranquilo, só olhe para frente e siga em frente, porque eu já estou lá na frente resolvendo o problema para você. Confie, fique tranquilo. Não fique ansioso, não fique preocupado. Fique tranquilo, porque eu já estou lá na frente resolvendo. Só fique tranquilo, só siga em frente, porque eu vou resolver. Deus ele fala isso para cada um de nós hoje. E esse era o plano original dele, né? O plano original para que o povo ali, então, herdasse a terra prometida, confiando que ele estava lá na frente já resolvendo todos os problemas, né? E aqui, então, por último, nós temos um outro ponto também que é interessante, quando fala, né, do olho por olho, aqui no capítulo 21, verso 24, que traz justamente, né, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé, que é na lição de quarta-feira, que na verdade aqui traz até a ideia da ampliação do entendimento do mandamento, né? Aqui a gente vê que Jesus, lá em Mateus 5, voltando lá para Mateus 5 é muito importante, né? Um livro muito importante que traz uma compreensão muito ampliada daquilo que Jesus ele queria mostrar para cada um de nós, né? Mostrar para as pessoas da sua época e para nós também hoje, como compreender, né? Justamente o princípio, né? Os valores ali que os mandamentos trazem, né? E aqui então, justamente no capítulo 5, verso 38, que traz o tema da vingança, ele diz assim: ouvistes que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, não resistais ao perverso, mas a qualquer que te ferir na face direita, volta-lhe também a outra. E ao que quer demandar contigo e tirar-te a túnica, deixa-lhe também a capa. Se alguém te obrigar a andar 1 milha, vai com ele 2. Dá a quem te pede e não voltes as costas ao que deseja que lhe emprestes. Justamente porque a ideia do olho por olho, dente por dente, né? Ele tinha também uma ideia de proteção dentro da organização da sociedade israelita, e infelizmente com o tempo as pessoas acharam que não, tem que fazer, tem que matar, é vingança, né? Então assim, virou um tema de vingança, né? Um lema de vingança. A ideia não era essa. Então Jesus ele vai ampliar essa compreensão, né? Mais uma vez, quando igual nós falamos aqui no início da lição, né? Como Jesus ele vai ampliando o entendimento, né? E talvez até renovando a compreensão, porque com o tempo foi se perdendo um pouco o entendimento do princípio que rege os mandamentos, e acabaram se criando regras sobre regras ali que não faziam o menor sentido. E aqui justamente a gente vê, né, que nesse texto Jesus ele não fala sobre um pacifismo absoluto, né? Não é um pacifismo absoluto, né? A ideia não é essa. A ideia é você assumir o controle da situação. Porque, por exemplo, quando ele diz aqui no verso, né, ao que quer demandar contigo e tirar-te a túnica, deixa-lhe também a capa. Porque naquele momento, naquela sociedade, uma pessoa olhar outra pessoa nua, né, despida, era vergonhoso. Então, se eu olhar para uma pessoa nua, é uma situação vergonhosa para mim. Então, quando ele fala assim, então entrega também a capa, entrega também a sua capa, é porque a outra pessoa te olhar despida é vergonha para outra pessoa. Então, é você meio que assumir a situação, assumir o controle dessa situação. Assim também como fala da questão de andar a 2ª milha, né? Então, se alguém te obrigar a andar 1 milha, vai com ele 2. Por quê? Naquele momento, você andar mais 1 milha, né? Justamente, como fala aqui, né? Carregando, né? Levando a carga de um soldado romano por 1 milha ali a mais, equivalia justamente você assumir o controle da situação. Então é mais ou menos
naquelas situações onde alguém vem até você, né, e aí te xinga, né, enfim, tenta te irritar e você não devolve. E aí você assume o controle da situação porque você não devolve. É mais ou menos isso. Não é um pacifismo absoluto, né, mas é um pacifismo ativo. É você ali ser pacífico e pela sua passividade, né, você assumir o controle da situação. É mais ou menos isso. Então veja como Jesus ele vai ampliando essa ideia aqui, né? E aqui no contexto da vingança que ele traz. E o último texto para a gente fechar essa ideia, em Romanos 12, verso 19, deixa eu só abrir aqui, Romanos capítulo 12, no verso 19, já estou achando aqui, 12, 19, diz assim: não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito, a mim me pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Né? Então, às vezes a gente fica achando que a vida é muito injusta, né? Mas é muito injusto, a pessoa fez isso e aparentemente está se dando bem. A vingança cabe ao Senhor. Né? No final, a justiça é a justiça de Deus que vai prevalecer. Mesmo que às vezes aos nossos olhos pareçam que a justiça humana ela é falha, ela é branda aos nossos olhos talvez, não sei o que você pensa, mas isso não importa. Né? A vingança é do Senhor no final dos contos. O julgamento final pertence a Deus. Né? Agora nós temos sim, como nós falamos no início, né, respeitar as leis que regem nossa sociedade, desde que elas não firam evidentes os princípios bíblicos, né? Desde que elas não firam, desde que elas não nos obriguem a fazer algo que é contrário àquilo que Deus quer. Entende? Fora isso, nós temos a obrigação de seguir as leis, né? O próprio Jesus falou, dá a César o que é de César. Né? Se é justo ou não é justo, não importa, é a lei que rege a sociedade, dá a César o que é de César, ponto, acabou. Né? Então, não dá para cada um aplicar a sua própria justiça, porque isso faria com que a humanidade simplesmente acabasse em poucos dias, se assim fosse feito. Né? A gente vê que, infelizmente, isso acontece e a gente vê como que isso acaba sendo ruim. Né? Então, possamos respeitar, sim, dentro da palavra de Deus, né? Compreendendo, né, essa ampliação, então, do entendimento dos 10 mandamentos, né, que nós aqui abordamos essa semana, e que possamos permitir, então, que Deus ele possa estar à nossa frente a todo momento, né? Possamos confiar que Ele está à nossa frente a todo momento, Ele está nos guiando, Ele já está lá na frente, Ele já sabe o que vai acontecer, o que tem que acontecer, Ele já resolveu os nossos problemas lá na frente, mas nós precisamos confiar nele, né? Nós precisamos confiar e entregar a nossa vida completamente a esse Deus maravilhoso que guiou o povo de Israel lá atrás e que guia cada um de nós na atualidade. Que Deus te abençoe, mais uma vez foi um grande prazer estar aqui com você. E nós retornaremos, então, na próxima semana, a lição número 10, né? Com uma iluminação um pouquinho melhor, com um áudio um pouquinho melhor, mas, se Deus quiser, o que importa aqui é o conteúdo e que o conteúdo possa fazer diferença na sua vida. Que Deus te abençoe, até a semana que vem. Tchau, tchau.